Olá, eu sou Alexandre Rangel e esse é o DebsDed, seu canal sobre desenvolvimento e banco de dados. Nesse vídeo falaremos sobre os tipos de atributos, DER estendido e como selecionar entidades. Se você ainda não viu, te convido a assistir antes os vídeos sobre tipos de entidades e tipos de relacionamentos. Deixe os links na descrição abaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal e apertar o sininho para receber a notificação quando publicarmos novos vídeos. Bora lá saber um pouco mais sobre como fazer um DER? Eu gosto muito dessa frase do Rafael Santos. Entender os fundamentos é uma atitude inteligente para iniciar qualquer atividade intelectual. Silberschatz e Navat definem que os atributos são as características que serão armazenadas de cada entidade. Por padrão, são exibidas dentro de ovais ou elipses. Navat define ainda que existem atributos compostos com subatributos, atributos multivalorados com bordas duplas, atributos derivados com bordas tracejadas e atributos-chave com o nome sublinhado. Resumindo, temos 6 tipos: atributo simples que usa borda simples, atributo multivalorado que usa borda dupla, atributo derivado que usa borda tracejada, atributo composto que tem subatributos, atributo-chave que tem seu nome sublinhado e o atributo de chave fraca que tem seu nome sublinhado com uma linha tracejada e deve ser usado somente com entidades fracas. Observe o quanto é importante que você saiba identificar cada tipo de atributo, pois cada um representa um tipo de informação a ser armazenado. Ilmaz e Navat define que os atributos simples ou atômicos têm dados indivisíveis, ou seja, que não podem ser repartidos como um código ou uma descrição. Já os atributos compostos podem ser divididos em subpartes menores, que representam atributos mais básicos, como significados independentes, como por exemplo o que chamamos de endereço completo, que pode ter rua, número, complemento, etc. Para Ilmaz e Navat, os atributos derivados são aqueles que têm o seu valor pode ser obtido por meio de um processo, que pode ser um cálculo ou um outro processo qualquer. Por exemplo, a idade de uma pessoa pode ser obtida subtraindo-se sua data de nascimento da data de hoje. Em outro caso, o nome completo pode ser obtido concatenando-se prenome e sobrenome. Nestas situações, o atributo existe apenas no DER e não sendo criado fisicamente. Ramakrishna afirma que certas circunstâncias são, ao identificar os atributos de um conjunto de entidades, algumas vezes não é claro se uma propriedade pode ser modelada como um atributo ou como um conjunto de entidades. Por exemplo, o atributo endereço. Se for preciso armazenar apenas um, usa-se um atributo, ao passo que se for necessário armazenar vários endereços, é melhor identificar esse atributo como um tipo de entidade. A agregação é um tipo de DER estendido, que não foi originalmente proposto por Peter Shen, o criador do DER. Sobre a agregação, Ramakrishna afirma que nas páginas 33 e 34 que algumas vezes temos que modelar um relacionamento entre uma coleção de entidades e um tipo de relacionamento, o que não é permitido em um DER. Nesses casos, usamos a agregação. Observe esse pequeno DER. Antes de mais nada, o exemplo é didático e foi escolhido para facilitar a compreensão. Neste caso, o filho é gerado pelo casamento, ou seja, quem tem o filho é o casal e não apenas o homem ou a mulher. Então deveríamos conectar tem com casa-se, o que é um relacionamento com um relacionamento que não é permitido. Para resolver o problema, agregamos homem, casa-se e mulher com um retângulo que representa um tipo de entidade e o ligamos ao relacionamento tem. Ilmaz e Navat ainda afirmam que o modelo entidade-relacionamento dispõe dos conceitos de hierarquia, ou seja, classe e superclasse, pois em muitas situações precisamos representar subtipos ou subagrupamentos de uma entidade explicitamente. Quando usamos a especialização-generalização, é preciso fazer análise de duas restrições. A primeira é a restrição de disjunção, onde, se uma entidade é disjunta, significa que só pode ser membro de uma única subclasse da especialização. Caso contrário, ou seja, se ela puder fazer parte de duas ou mais subclasses, ela será considerada de sobreposição. Os autores ainda citam a restrição de completude ou totalidade, que é quando toda entidade na superclasse precisa ser membro de pelo menos uma das suas subclasses.
Importante frisar que as restrições são independentes, então podemos ter disjunção e total, disjunção e parcial, sobreposição e total e sobreposição e parcial. Veja nesse fragmento de DER que no topo da especialização temos o tipo de entidade funcionário. Em funcionários temos 3 especializações e todas são de sobreposição. Afinal, um funcionário pode ser, por exemplo, engenheiro, gerente e mensalista. Por outro lado, a especialização da direita é disjunta, que é indicado pelo símbolo D. Afinal, o empregado ou é mensalista ou é horista. Para definir quais são os tipos de entidade de um DER, precisamos observar a declaração de escopo do sistema ou a declaração de requisitos. Veja que Somerville, na página 63, afirma que o documento de requisitos deve ser detalhado e representa o compromisso entre desenvolvedor e cliente. Nem sempre o cliente sabe exatamente o que deseja, como essa tirinha do ótimo Vida de Programador compartilha conosco. História real enviada por DBM. No terceiro quadro, podemos observar o cliente dizendo: na verdade, eu não sei o que eu estou pedindo, como vocês sabem, mas vocês sabem o que eu quero. É claro que isso não é verdade. Como analista de sistemas, devemos obter do cliente com a maior clareza possível o que ele deseja. Considerando que a declaração de escopo é um texto em linguagem natural e o mais detalhado possível, precisamos analisar os substantivos nela contidos. Analisamos os substantivos porque, se você se lembra, o nome dos tipos de entidade é um substantivo no singular, como já abordamos no vídeo sobre tipos de entidades. Na declaração de escopo, procuramos os substantivos que representam conjuntos. Geralmente, os que estiverem no plural muito provavelmente serão tipos de entidade, mas alguns deles podem estar no singular por uma questão de coesão do texto. Você precisa interpretar isso. Sim, é totalmente subjetivo. Vamos então analisar um pequeno sistema de eventos. Este texto é a versão simplificada do que seria a declaração de escopo para um sistema de eventos. Ao observarmos os substantivos dele, veremos que alguns são precedidos por artigos ou numerais, o que facilita a interpretação de que não são conjuntos, como a primeira frase, uma empresa ou a empresa. Em alguns, percebe-se que estão ligados a outros substantivos, como o nome dos organizadores ou função na atividade. Estes substantivos são atributos. Assim, separamos os que entendemos que representem conjuntos de entidade e que no DER devem ser representados como tipos de entidade, e que aqui estão marcados em amarelo. Veja no DER que os tipos de entidade estão representados por retângulos. É importante esclarecer que alguns podem ser entidades fracas e que isso pode não estar claro no texto, dependerá do contexto do sistema. O DER é completado com os tipos de relacionamentos, atributos e cardinalidades. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de